e Assembleia de Mato Grosso do Sul. O Clube Surian foi muito importante para o desenvolvimento do rock and roll em Campo Grande. Aqui aconteciam os bailes, as domingueiras e também os festivais, muito importantes, pois deram destaque a nomes referência da música sul-mato-grossense. Em 1972, acabou o Mini Boys, que deu origem ao Zutrique. Como era o trabalho e como foi a reação do público depois do estrondoso sucesso do Mini Boys? Foi uma grande responsabilidade. O Zutrique foi uma maneira que nós achamos assim de mudar o nome da banda, né? Porque Mini Boys, a gente já estava aí com 18, 19 anos, já não daria para ficar mais com Mini Boys. Então houve 3 propostas de nome, que foi a Butterfly, que seria um dos nomes, Banda Fênix, e um amigo meu que tinha morado nos Estados Unidos, esqueci o nome dele agora no momento, ele veio com essa ideia do Zutrique. Falou, esse nome não é o nome de momento, não é nome assim que vai passar, é um nome que vai ficar para sempre. E nós achamos que era legal. Que o Zutrique não significa nada, é um nome próprio, entendeu? E está até hoje, você vê que a banda está em atividade até hoje. E como foi a entrada do Zutrique no cenário musical de Campo Grande? Olha, nós fomos a primeira banda assim, a tocar som pesado mesmo, que antigamente o som pesado era Rolling Stones, depois vem Deep Purple, que foi um som Black Sabbath, Led Zeppelin, entendeu? Foram as bandas assim que a gente tinha que fazer ao vivo. E tanto que nós fomos pedir permissão para a diretoria do clube, porque a gente tocava um som, bem dizer, leve, né? Aí, com essas tendências dessas bandas, nós achávamos que tinha que fazer isso ao vivo. Aí nós fomos lá, será que você deixa a gente tocar esse som pesado? Será que o povo não vai? Ao contrário, eles liberaram. Aí que o clube lotou mais ainda. Então nós ficamos mais ou menos, o Zutrique ficou no Surian mais de 10 anos, casa cheia. Porque tinha um momento do baile que era um baile show. A gente usava aqueles lances de gelo seco, uma lâmpada, um efeito de luz que chamava-se luz cadavérica, luz bolha, não sei se você ouviu falar nessa tal da luz bolha, formavam umas bolhas no palco, e aquele efeito de explosão de fumaça, que a gente conseguia com a explosão de pólvora. A gente colocava umas pólvoras, então na hora que entrava a banda, cada um com o seu cabelão o máximo possível, né? Então aquele som explodia e a galera ia loucura, assim, a plateia era Bosco, do Alta Tensão, Amir Sater, TT, era o clube de top. Entendeu? Eram fãs da banda. O pessoal tudo ia ver a gente tocar. Nós fizemos assim um som assim legal para a época, né? Bem ensaiado mesmo, a gente se dedicava. E o público, nós chegamos à época de abrir o show dos Mutantes na época. Tanto foi o sucesso que o clube tinha grana para trazer uma banda tipo Mutantes, né? Quer dizer, foi na época que o rock começou a explodir no Brasil também. Como era o mercado musical de Campo Grande nessa época? O mercado musical existia para o grupo de baile bom, como era o Zutrique. Esse tinha mercado. Tocava em todas, era requisitadíssimo. O Miguel sempre acertou profissionalmente, um excelente músico, um excelente profissional, Miguelito. Então construiu uma carreira sólida nesse campo. Até hoje, ele é a melhor banda de baile desse estado e da região, talvez Centro-Oeste. Fale sobre a banda Euforia. A banda Euforia foi uma coisa assim, uma banda muito importante na minha vida, porque quando eu cheguei, isso aí já foi bem mais na frente, né? Por volta dos meados dos anos 70, por volta de 74, 75, eu vim dos meus estudos me fixar aqui em Campo Grande e comecei a dar uma canjinha aqui e ali, toquei com os amigos, toquei com o Celito na banda do Pasto, né? Toquei também, formamos um projeto, o Paulo Simões, o Geraldo Roca, eu e o Zé Pretinho, que era o Ted Gemaguete e seus besouros maluquetes, que era muito legal essa banda. A gente fazia versões assim da Jovem Guarda, tocava Dylan e algumas releituras de rock and roll dos anos 50 também, bem legais. Em que época isso? Isso por volta de 73, 74. E veja bem, durante esse período todo, a gente recebeu aqui na cidade a visita, os Mutantes vieram tocar no Surian. Acho que foi em 73, se não me engano. Não estou bem certo das datas, tá? Por isso que eu coloco isso de uma maneira meia aleatória.
Mas eu dirigi naquela época todo mundo dirigia aqui em Campo Grande, mesmo de menor. Era uma mania dos pais soltar o carro na mão dos filhos. Então você com 13 anos assim, você dirigia para baixo e para cima, numa boa. E eu peguei os Mutantes, comecei a carregar os Mutantes, né? Mas vamos voltar à Euforia. Passa por todo esse período, todas essas bandas, eu sou chamado para tocar no Zutrick. Eu fico no Zutrick, assim, para mim ali fui aprendiz de feiticeiro, porque a banda só tinha bruxo, né? Tipo assim, só músicos realmente tarimbados. Eu era, assim, a carne verde no pedaço, assim, né? E o pessoal já tinha muita estrada, muito talentoso. Miguel, o Lúcio, o Zé Pretinho, que me convidou, e tinha também o Antônio Mário, que já não está mais nesse plano aqui com a gente. Foi um dos maiores guitarristas, assim, numa linha mais jazzista, digamos assim. Foi o cara que me apresentou o jazz também, que também fazia parte da banda. E eu fiquei aproximadamente um ano, com o Miguelito no Zutrick. Aí dali eu e o Zé saímos para montar o Euforia. O Euforia eu queria montar uma banda de rock and roll, para tocar rock and roll. Mas como não dava para viver tocando rock and roll na época aqui, a banda teve que sobreviver fazendo baile. Mas o que a gente fez? A gente começou a gente fazia baile nessa época, nesse período. Isso aí já foi por volta de 76, 77, 78. A gente fazia muito baile tocando Gilberto Gil, Milton Nascimento, Caetano Veloso, por incrível que pareça. Jorge Ben, que hoje é Benjor, né? A gente punha no repertório. O Terço, Rita Lee Tutti Frutti, que ela já tinha saído dos Mutantes montado Tutti Frutti. Por incrível que pareça, você podia tocar um baile na época. Aí uma seleção de polca paraguaia, shot nordestino, entendeu? Tinha uns Alceu Valença que a gente tocava também. O repertório era bem mesclado, de Bad Company a Alceu Valença. E você poderia até a invasão da Disco Music, que começou em 79 aqui, que matou uma porrada de banda, a gente sobrevivia e bem, tocando baile, e fazia os shows também. Os shows, quando a gente fazia, que a gente tinha composição própria, o Euforia, por exemplo, teve a felicidade de ganhar uma música do Geraldo Spínola, do grande Geraldo Spínola, que é Eu Sou Euforia, e teve também a gente fez uma música e ganhamos uma letra do Carlos Renor, que hoje é famoso no Brasil todo por estar resgatando obras importantes, o songbook do Gilberto Gil, por exemplo. Teve agora no Festival de Inverno, dando curso sobre composição em Bonito, né? A gente se cruzou ali no camarim do bando, ele foi lá, fazia quase, acho que uns 20 anos que a gente não se via, né? E foi importante ver o Carlinhos. O Carlinhos foi muito importante nessa época também, aqui na cena. Era uma cena que fervia. Um pouquinho antes, retrocedendo também, a grandiosidade do Geraldo Spínola sendo vocalista do Lodo, uma banda de músicos, nossa, muito bons, cariocas, e aquilo pra gente se sentiu honrado de ter no vocal um mato-grossense até então, porque não era sul-mato-grossense, era mato-grossense, né? A divisão não tinha ocorrido, sendo vocalista de uma banda carioca, né, de rock. Isso pra gente era o máximo. E esse cara era o Geraldo Spínola, né? Então teve toda essa coisa, fervendo, tudo no mesmo caldeirão. E essa fase do Euforia foi muito boa, durou até 81, mais ou menos, quando o Zé Pretinho, grande músico, que era o nosso... O Euforia, sem ele, eu vi que não dava para continuar. Ele resolveu ir tentar a carreira musical em Cuiabá. E quando eu tentei continuar com Euforia, mas aí eu agilizei outros músicos, batemos alguns ensaios e eu vi que a química não rolou mais. O Zé Pretinho era peça fundamental para o grupo Euforia. Como era o rock da banda? Era um rock muito especial. Um rock pesadíssimo, um rock progressivo, a linguagem. Me lembrava muito Crimson, mais ou menos nesse estilo que a gente se influenciava também, com uma banda super legal, com solos de guitarras maravilhosos, do Beto Martins, o Lodo. A gente teve equipamento roubado no Rio de Janeiro, em 74. Roubaram, a gente morava em